Olá, amigos, como é que vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades. O vídeo de hoje é um vídeo de impressões gerais a respeito deste tabaquinho aqui, ó, famosíssimo Presbyterian Mixture, né? Presbyterian Mixture. Não sei se a luz vai ajudar muito, mas Presbyterian Mixture. Esse tabaquinho aqui, famosíssimo. Pro pessoal que adora aí uma mistura inglesa, uma MI, esse tabaquinho ele é indispensável na adega, indispensável na tabacoteca. Eu não sou um grande fã de misturas inglesas, como acredito que vocês já saibam, o pessoal que já acompanha o canal há algum tempinho aí já sabe que eu não sou um grande fã de misturas inglesas, mas esse tabaco aqui me surpreendeu muito mesmo. Ele realmente é tudo isso que as pessoas dizem e um pouco mais, tá? Demorei 5 anos fumando cachimbo para finalmente fumar esse tabaco, até porque ele não é um tabaco muito fácil de achar e quando se encontra tá um pouco caro, né? O presbiteriano, né? Por assim dizer. Mas eu tive a oportunidade de comprar quando a minha irmã estava morando nos Estados Unidos e pedi para entregar lá na casa dela. Mas esse tabaquinho famosíssimo aí, que há um grande debate a respeito se ele tem lataquia ou não, mas eu já adianto, ele tem lataquia, tá? Inclusive aqui ó, atrás fala a Classic English Tobacco Presbyterian Mixture came about during the First World War. And has been well regarded ever since. A mellow blend of Virginia, Latakia and Turkish tobaccos with a full body taste. Ou seja, aqui fala que ele tem latakia. Está dizendo aqui que é um tabaco, uma mistura inglesa clássica, né? O Presbyterian Mixture surgiu mais ou menos durante o período da Primeira Guerra Mundial e se tornou uma lenda, se tornou um fenômeno desde então. É uma mistura suave de Virgínias, lataquia e tabacos turcos, né, orientais turcos, com um corpo, com um sabor encorpado, né? Então aqui, se vocês verem, vai estar escrito aí lataquia. Então já adianta, esse tabaco tem lataquia sim, mas a porcentagem de lataquia dele é uma porcentagem bem baixinha e a gente vai discutir um pouco a respeito disso, tá bom? Então, sem mais delongas, ó, já estou aqui com o meu cachimbo preenchido. O cachimbo da vez vai ser esse MB cachimbo, MB Pipe aí, né? Que é do Marcinei Bazanelli, família Bazanelli. Tem o Marcinei, tem o Mauro, tem o Lucas e outros que já produzem cachimbos aí há 3 gerações, lá em Timbó, em Santa Catarina. Então esse Cavalier, o shape, o nome desse shape, desse cachimbo é Cavalier, esse Cavalier MB, tá? Então aqui ó, já está preenchido. Convido você a fazer o mesmo, pegar o seu cachimbo da vez aí, o seu tabaco da vez, preencher o seu cachimbo e me acompanhar ao longo dessa fumada aí pra gente trocar uma ideia, trocar uma conversa, tá bom? Então, fica à vontade, pega aí seu cachimbo, seu tabaco e vamos lá. Que tabaquinho gostoso, gente, que tabaquinho gostoso. Mas então, vamos falar a respeito do Presbyterian. O Presbyterian, ele era produzido pela planta, tá? Mas acho que tem uns 3, 4 anos que ele agora é produzido pela McBaren, lá na Dinamarca, tá? Essa mistura é uma mistura já centenária. Ela surgiu por volta ali, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Ele deve ter surgido ali comecinho da primeira década do século XX, ali por volta de 1910.
1905, tá? E essa mistura era a mistura de um reverendo presbiteriano, né, chamado, tô aqui com o Tobacco Reviews. O nome do reverendo se chamava John White, né, um reverendo escocês de Glasgow, né, cidade na Escócia. Então era a mistura particular desse reverendo aí, né, a mistura que o pessoal produzia só para ele. E aí, o primeiro-ministro da Escócia, que foi o primeiro-ministro durante os anos de 1923, 1924 e 1935, chamado Stanley Baldwin, né? Inclusive aqui, ó, é que está escrito Manufactured to the original blend made famous by the first Earl Baldwin, primeiro-ministro Baldwin. Fumou essa mistura e ficou apaixonado por ela e passou a pedir por essa mistura várias e várias vezes. E aí essa mistura não tinha nome, não tinha um nome específico. E aí o Baldwin meio que batizou a mistura como a mistura presbiteriana, ou a mistura do presbiteriano, né? A mistura presbiteriana, a Presbyterian Mixture. E aí o nome veio a casar, essa mistura passou a ser produzida em grande escala, né? Muitas pessoas começaram a fumá-la e se tornou a lenda que tem até hoje desse tabaco, né? É uma das misturas inglesas mais clássicas que existe, uma das misturas inglesas mais famosas, e o pessoal que gosta de mistura inglesa normalmente sempre tece bons elogios a respeito deste tabaco, tá? Esse tabaco, inclusive, foi o tabaco que me fez mais chegar perto da teologia reformada e da teologia presbiteriana, e de me tornar um presbiteriano em muitos anos. Para quem não sabe, eu nasci num lar católico romano, mas quando eu tinha 5 anos, a minha mãe se converteu ao protestantismo, né? Se converteu a uma igreja evangélica que era uma batista. Então, dos meus 5 aos 15 anos, eu cresci nessa igreja batista. Tá? Então, muito da minha teologia, ela é uma teologia batista. Mas, assim, com os 15, eu me rebelei, me desviei, saí, fiquei cansado da igreja, queria viver uma vida fora da igreja, segui por outros caminhos. E aí, depois, mais tarde, quando eu voltei para a igreja, eu fui para uma igreja neopentecostal. Eu queria uma igreja mais jovem, sabe? A igreja da minha mãe, a igreja dos meus pais era uma igreja muito, na minha concepção, muito de velho, assim. Eu queria uma igreja mais jovem e tal. Queria ver o mover do Espírito Santo. E aí, eu fui para essa igreja neopentecostal, né? E aí eu fiquei 3 anos nessa igreja. Depois, por alguns motivos, acabei decidindo sair. Algumas coisas que eu já não concordava mais. E quando eu saí, eu procurei várias igrejas. E eu fui muito numa presbiteriana na época. E estudei muito teologia reformada. Na época, se eu tivesse conhecido esse tabaco, se eu tivesse fumado esse tabaco, talvez hoje eu fosse presbiteriano. Porque esse tabaco é muito, muito, muito gostoso mesmo, ele é muito chamativo. Mas hoje na minha caminhada cristã, eu estou muito mais perto do catolicismo do que da teologia reformada, do que da própria teologia protestante, não? Hoje eu estou muito mais próximo de um catolicismo, talvez anglicano. Frequentei uma igreja anglicana por 1 ano, antes da pandemia, e hoje eu acho que eu me considero mais um católico do que um protestante. Mas enfim, isso não tem muito a ver, apesar do nome do tabaco, mas eu só queria dizer que ele é tão gostoso, esse tabaco ele é tão bom, é uma mistura inglesa tão saborosa que eu cheguei a pensar em me converter à teologia reformada e me tornar presbiteriano. Mas é isso, aos amigos presbiterianos aí do canal, católicos, enfim, todos os ramos do cristianismo e até aqueles que não são cristãos. Um abraço apertado, isso pouco importa. O importante é a gente sentar à mesa
apesar das nossas diferenças, com o cachimbo e trocar experiências, trocar assuntos, trocar histórias e compartilhar a vida, apesar das diferenças, né? Mas então, essa mistura é uma mistura inglesa, então ela é formada da tríade, ela tem uma tríade, que é a trindade das misturas inglesas, que é Virgínia, Orientais e Latakia. O pessoal discute, esse tabaco não tem Latakia. Porque assim, a porcentagem de Latakia dele é muito baixinha mesmo. Se eu fosse chutar, eu diria 5%. Não mais do que isso, tá? Por quê? Porque você, assim, esse tabaco, eu não sei nem se ele poderia se chamar mistura inglesa. Para mim, ele seria mais uma mistura balcânica. Porque, para mim, o protagonista dessa mistura não é o Latakia. Para mim, os protagonistas são os orientais. Que, inclusive, não são orientais turcos. Deve ter, talvez, alguns orientais turcos, mas a estrela da vez, esse tabaco, são orientais da Macedônia, ou seja, orientais dos Balcãs, da região dos Balcãs ali na Europa, né? A Península Balcânica. Então, são tabacos macedônicos, tá? O charme desse tabaco. E por isso, para mim, seria mais uma mistura balcânica do que uma mistura inglesa, propriamente dita, onde o Latakia é o protagonista, tá? Então, para mim, os orientais são o protagonista. O Latakia é presente durante toda a fumada, mas de fato ele não é assim, sabe, um Latakia que pungente, um Latakia que predomina, um Latakia que passa por cima dos outros, né? Pelo contrário, ele é um Latakia bem suave, bem tranquilo, bem gostoso, tá? Deixa eu deixar o meu cachimbo aqui. Tô tomando um cafezinho porque esse tabaco combina muito com café. Combina também com um chá gelado, uma dosezinha de uísque. Olha só, quando você for abrir a latinha, pelo menos essa minha aqui, você vai se deparar com isso aqui e tirar essa proteção de papelão, né? E você vai ter o tabaquinho aqui, ó, nessa coisa de plástico. Eu confesso que eu não gostei muito disso aqui não, prefiro papel, mas aqui vai estar o tabaco, tá? Corte Ribbons, clássico, opa, não cai. Clássico corte Ribbons, tá? Ou seja, essas fitinhas bem pequenininhas, o corte dele é perfeito, assim, são Ribbons, sabe, é perfeito, assim. Muito fácil de preencher o fornilho, muito tranquilo, assim como uma boa mistura inglesa deve ser. Tá, você percebe que ele é bem mais amarelo do que preto. Você tem uns tabaquinhos escuros aí, mas você vê que a predominância do Virgínia é bem grande. E dos próprios orientais, os outros orientais macedônicos e tal, né? Você tem uma quantidade de Latakia aí, mas não é predominante, tá? E é muito bonito esse tabaco. E o cheiro, o aroma frio dele é maravilhoso, porque você sente o Latakia, aquele defumado do Latakia que lembra assim um pouco de churrasco, um pouco de madeira queimada, mas ele é bem suave, ele tá bem lá no fundo. Tem alguns misturas ingleses que quando você abre, pum, o Latakia já te dá um soco assim, ó, pá. Você chega e fica tonto, assim, meu Deus. Você cheira assim, você, meu Deus, o Latakia. Mas esse aqui não. Esse aqui o Latakia tá bem, entre aspas, civilizado, bem educado, lá no fundo, né? E assim, o que você sente também é um pouco dos Virgínias, dos orientais, você tem umas coisas de incenso, uma coisa de azeite. Pra mim você tem uma coisinha assim que lembra muito café com leite, sabe? Sabe café com leite? Quando você cheira um cafezinho com leite, ele tem essa coisa mais, que puxa um pouco mais pro leite, sabe? É bem gostoso, é bem agradável, tá? Então é isso, fumando esse tabaco, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse tabaco, inclusive, ele é excelente para quem nunca fumou uma mistura inglesa, para quem nunca fumou Latakia. Fume Presbyterian, tá? Comece fumando. Se você nunca fumou uma mistura inglesa, você é iniciante,
Presbyterian é uma excelente escolha. Isso porque o Latakia não assusta nesse tabaco. Eu comecei fumando, a minha primeira mistura inglesa foi Balkan Saziene. Cara, o Balkan Saziene, ele deve ter no mínimo 10% de Latakia. No mínimo. E 10% de Latakia é o dobro, na minha opinião, que o Presbyterian tem. Tá? Então, mas eu acho que o Balkan Saziene deve ter uns 20% de Latakia. Eu sei que isso não é nada para os fanáticos de Latakia, que fumam Pirate Cake, que tem 75% de Latakia, ou aquele outro da Cornell Dill, Star of the East, né, que é 50% Latakia. Eu sei que para o pessoal que é viciado no Latakia, quanto mais Latakia, melhor. Mas para mim, que gosto do Latakia, que gosto das misturas inglesas mais suaves, mais tranquilas, quando eu fumei o Balkan Saziene, eu levei um susto. E eu demorei a entender o tabaco e demorei a gostar da mistura. Tanto que até hoje eu não sou um grande fã de Balkan Saziene. Eu acho a mistura gostosa, mas não é assim, sabe? Sei lá. Se tiver o Balkan Saziene e uma mistura, um Straight Virginia, um Vapor, eu vou pegar o Vapor. E isso talvez me fez ter uma relação um pouco complicada com as próprias misturas inglesas. Já fumei muitas misturas inglesas. Gosto das misturas inglesas, gosto. Às vezes tem dia que o dia pede uma mistura inglesa, o momento pede uma mistura inglesa. Pra mim, misturas inglesas são mais pra noites. São mais pra madrugadas solitárias, madrugadas que você precisa virar trabalhando, lendo, estudando. Para mim, as misturas inglesas, elas combinam mais com frio, então não é como a gente mora num país tropical, que está quase sempre quente. Somente aqui, mais para cima, né? O pessoal do sul até que é o inverno rigoroso, mas pra gente aqui, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, tá quase sempre quente, então a mistura inglesa não combina muito, na minha opinião. Mas esse tabaco, ele é exceção a tudo, assim. Ele é exceção a tudo, realmente, tá? Eu vi as pessoas falando a respeito desse tabaco e eu achava que era exagero das pessoas. A luz tá dando um reflexo sinistro aí, né? Mas não é, gente. Não é, de verdade. Ele é muito gostoso. Então vamos lá. O que você sente? Quando você estiver fumando, você vai sentir um tabaco extremamente suave. Ele não é um tabaco que incomoda a boca, ele não é um tabaco pungente. Ele não é um tabaco que às vezes quando você tem tabaco, quando você solta na narina, ele incomoda a narina. Esse aqui não. Ele solta pela narina, ele é super tranquilo. Ele é um tabaco macio, ele tem uma maciez muito, muito gostosa. A fumaça dele é cremosa, você sente um certo creme, então, assim, os primeiro terço da fumada, você vai sentir uma cremosidade muito grande, uma coisa que lembra muito café com leite, que lembra cappuccino, lembra moca, sabe, lembra bebidas com café, assim. Ele não tem muito essa coisa do café, mas ele tem uma cremosidade, a cremosidade que eu quero dizer, uma coisa mesmo do leite, assim, na minha opinião, sabe? E você tem os Virgínias, mas os Virgínias são Virgínias bem suaves, bem suavizados. Eu não consegui sentir nada de grama, nem de cítrico desses Virgínias, e nem de feno, nada assim. Mas você sente uma coisinha de pão. Um leve fermentado, você sente um leve fermentadinho, assim. E você tem os orientais, esses orientais maravilhosos, que estão presentes durante toda a fumada. Eles são a estrela desse tabaco, são esses orientais, que acompanham durante toda a fumada. E esses orientais, eles dão uma certa oleosidade, eles dão uma amanteigada ao tabaco. Um manteigado bem gostoso, que deixa a mistura assim, sabe, com uma sensação agradável de fumar. Essa fumaça é uma das fumaças mais gostosas, assim, de se fazer. Ele é um tabaco bem, bem tranquilo, bem convidativo, bem fácil de fumar. Não é um tabaco
sabe, complexo, difícil. Ele é um tabaco que tem uma certa profundidade, então assim, se você quiser pegar esse tabaco para meditar, ficar só sentado na cadeira, olhando o dia, refletindo, meditando mesmo, você consegue e ele vai sempre estar chamando sua atenção, sempre te trazendo novas nuances. Mas se você quiser também fumar ele fazendo outras coisas, você consegue. Ele não é um tabaco que vai prender muito sua atenção, mas ele é um tabaquinho que, sabe, você vai estar fumando e vai estar falando, meu Deus, que tabaco gostoso, meu Deus, que tabaco gostoso, meu Deus, que tabaco gostoso. Mas, pelo menos essas foram as minhas impressões. E durante todas as fumadas, não teve uma fumada que eu falei, esse tabaco não tem gosto, é insosso, não. Tá? Então você tem essa oleosidade, esse amanteigado dos orientais. Você tem uma coisa assim de incenso? Tem, mas é bem pouco. O incenso dele para mim tá mais no aroma frio. Queimado você não tem tanto assim não, sabe? Você tem, para mim, os orientais eles têm mais esse amanteigado, essa oleosidade. Deixa o tabaco mais suave. E aí você tem o latakia, tá? É, O latakia dele é bem suave, mas ele é presente durante toda a fumada. Às vezes ele vem um pouquinho mais forte, às vezes ele fica dançando. Vai e volta, né? E é um latakia defumado. Ele tem um pouquinho de amadeirado, assim, leve amadeirado. Mas o que predomina é esse latakia que puxa mais pro churrasco, um pouco pro barbecue. Mas é bem suavezinho, bem lá no fundo, sabe? Então é isso, gente. Esse tabaco você vai ter essa incrível cama de Virgínias, que é uma Virgínia que parece um pãozinho, parece uma coisa de fermento. Ele não tem nada de graminha, nada de feno, acompanhado de um amanteigado dos orientais, tá? De uma oleosidade, de uma coisa que tem um certo mistério, sabe? Tem um certo segredo aqui dos orientais, talvez os orientais macedônicos, que você fica, sabe, tentando descobrir o que é, você vai atrás e tem esse leve oleosidade, essa coisa que puxa pro azeite, assim, às vezes a impressão que eu tenho é de bem claro, assim, uma nota de azeite, assim, sabe? Mas às vezes essa oleosidade ela puxa mais para manteiga, então você tem a sensação de uma coisa de leite mesmo, coisa mais. Eu estou procurando a palavra para expressar leite, o adjetivo leite. Eu não estou pegando lactose, uma coisa assim de leite, uma coisa de cremosa, sabe? E aí você tem um lataquia no fundo dando um tempero, você tem um aqui ao fundo dando uma profundidade, dando uma personalidade extra a esse tabaco. Então esse tabaco é um tabaco com muita personalidade, com muita característica. Pra mim é uma fumada do dia todo, você pode ficar o dia todo fumando esse tabaco que não vai ser enjoativo, não tem pontos em brancos, não é cansativo. Pelo contrário, um tabaco assim que dá para fumar um fornilho atrás do outro. Que não enjoa. Isso eu tô falando porque eu não sou um grande fã de misturas inglesas, hein? Mas realmente ele é um tabaco incrível mesmo. O nível de nicotina dele é leve, tá? De leve a médio, se você tiver uma resistência baixa de nicotina. Mas pra mim é leve, bem levinho. Então é um tabaquinho assim, ó, pra você fumar tranquilo, sabe? Bem despreocupado. Ele queima bem, não tem dificuldade nenhuma de queimar, a umidade dele vem perfeita. Então, realmente,
É um tabaco incrível. Eu acho que se todo mundo começasse, a primeira mistura inglesa que fumasse fosse o Presbyterian, cara, realmente, eu acho que se eu tivesse começado a fumar, a primeira mistura inglesa tivesse sido Presbyterian e não Balkan Saziene, eu acho que hoje eu fumaria mais misturas inglesas. Eu seria um cara mais aberto às EMIs, coisa que eu não sou tanto. Esse tabaco realmente é incrível, tá? Minha nota para esse tabaco é 5. Tabaco perfeito para mim. Eu não consigo pensar em nada que pudesse transformar esse tabaco em melhor. Talvez mudar o nome, colocar Catholic Mixture. Brincadeira, tá? Mas assim, realmente não consigo pensar em nada. Esse é um tabaquinho bem saboroso mesmo, perfeito, cumpre o que ele se propõe, tá? E por isso, claro, que o Baldwin, né, o primeiro-ministro da Escócia, ficou louco nesse tabaco e queria, não, me dá mais daquela mistura lá do presbiteriano, me dá mais daquela misturinha lá do presbiteriano, me dá lá, me dá lá. Não dá mais um pouquinho daquela misturinha lá do presbiteriano. E aí ficou o Presbyterian Mixture, né? E não à toa que foi se estendendo e hoje em dia tantas pessoas o fumam e é o tabaco preferido de tantas pessoas, tá? E eu sei que o pessoal anda falando que a versão da McLaren não é tão boa quanto a versão da planta, mas mas não sei, eu não sei se essa aqui é a versão da McLaren ou se ainda é a versão da planta. Não tem nada aqui falando, mas seja qual for, uma delícia, tá? Uma delícia. Então, amigos, é isso. Um abraço apertadíssimo em vocês. Permaneçam em paz, apesar das dificuldades. Esses são dias tenebrosos, dias tristes em que estamos vivendo. Muitos dias difíceis ainda nos esperam, né? Mas que o cachimbo possa ser um ótimo consolo, um ótimo amigo, um ótimo companheiro para os dias, sejam os dias felizes ou os dias tristes, mas que o cachimbo da tua mão possa segurar um bom cachimbo, um bom amigo, que os teus cachimbos estejam sempre cheios e em brasa, tá? Servindo aí de consolo nos dias maus e de companheirismo nos dias bons também, tá bom? Então é isso, cachimbos ao alto, um abraço apertado, permaneçam bem apesar das lutas, tá bom? Paz e bem, gente. Tchau, tchau. Geralmente a gente vem aqui, lá embaixo ali, os caras já cozinham, eles comem na hora.